Bom dia, domingo! Hoje nós temos alguns eventos bem importantes acontecendo. O Sol, que faz uma oposição com Saturno, o Sol em Virgem, em oposição exata a Saturno em Peixes, e Marte entrando no signo de Libra. Vamos falar um pouquinho desse aspecto primeiro entre o Sol e Saturno, porque ele vai nos influenciar ao longo dos próximos 7 dias, mais ou menos. O Sol é uma egrégora de realização, de brilho, de luz, iluminação. Então, tem a ver com tomada de consciência. Lembra que quando a gente fala assim de seres iluminados, Jesus, Buda. Então, porque tem plena consciência do todo, de si, dos, como é que eu posso falar, dos cordões Aka e de como tudo está sempre conectado. Então, o Sol traz esse poder de consciência, de tomada de consciência, de clareza, realmente. Além de ser um arquétipo de fogo, então fala assim de movimento, de ação e de realização. Também está muito relacionado à nossa centelha divina, ao nosso Sol interno. Então, sim, por tabela, está conectado à autorrealização. Então, como você se realiza, o que te faz feliz, o que te faz se sentir plena, pleno. E com o Sol em Virgem, que é uma energia de servir, é um signo de terra que tem a ver também com movimentos, é uma terra mutável. Então, como é que a gente consegue servir aqui na terra, ser útil aqui na terra? E se sentir realizado ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tenho bastante virgem forte, então me faz muito feliz ajudar as pessoas. Então aqui esse canal é uma das formas que eu encontrei de ajudar pessoas, né? Como estamos na internet, existe um potencial de que em algum momento esse canal cresça e ajude cada vez mais pessoas. Então é você procurar aí na sua vida formas de se autorrealizar sendo útil. O Sol em Virgem traz muito essa mensagem de utilidade, do servir, do prazer em servir, do prazer em ajudar, do prazer em ser útil, em se sentir útil aqui na Terra. Nessa oposição com Saturno em Peixes, entendendo que Saturno é estruturação, Saturno é solidez também, é concretude, e estando na energia pisciana, Peixes é o signo mais espiritualizado do zodíaco, também rege os nossos sonhos, a nossa alma. É um signo de assuntos kármicos. Saturno aqui tem falado nesse período, é uma janela. Saturno passa mais de um ano em cada signo. Então, nessa janela em que Saturno, enquanto. Ave Maria, calma, pera, vamos reiniciar. Nessa janela, enquanto Saturno estiver na energia pisciana, é um período de estruturação do nosso contato com a espiritualidade. Então, é muito bacana, por exemplo, criar uma rotina espiritual. Algumas pessoas ao longo desse período também vão se aproximar de uma religião específica ou vão desenvolver a mediunidade, vão se conectar mais à intuição. É um período para concretizar sonhos, mas não quaisquer sonhos, os sonhos da nossa alma, os sonhos que nos realizam. Aí, falando agora dessa oposição entre Saturno em Peixes com Sol em Virgem, entendendo que Virgem é uma energia de fazer, que coloca a mão na massa, que trabalha, que faz acontecer. O que que te falta para que você coloque a mão na massa, na direção da realização desse sonho de alma que você tem? É como se o Sol, é como não, o Sol está iluminando Saturno. É como se fosse um Saturno cheio, porque uma lua cheia é quando o Sol está em oposição exata à Lua. Aí a luz do Sol ilumina completamente a Lua, por isso nós temos a Lua cheia. Então, nesse caso aqui de oposição entre Sol e Saturno, nós temos um Saturno cheio.
E Saturno é concretização, peixe sonhos. O que te falta para você se aproximar cada vez mais da realização dos seus sonhos de alma? Hoje é um dia maravilhoso até mesmo para fazer esse exercício da escrita. Virgem rege a escrita. E quando a gente sai aqui do plano das ideias e organiza em uma frase, em um discurso, que pode ser falado, um discurso oral, mas ou um discurso escrito, é a possibilidade de começar um processo de materialização, principalmente se for escrito, porque você passa para o papel, está no papel, está na matéria. Então tira aí para você sentar e ganhar clareza mesmo em relação aos seus sonhos de alma. Se você fosse, digamos aqui, num cenário hipotético, tá? Se você fosse morrer daqui a um ano, você soubesse que ano que vem você vai desencarnar. Qual seria a sua listinha de coisas que você não deixaria de fazer? Que você não pode deixar de fazer antes do seu desencarne? Que você ia correr para fazer, para realizar? E desde entrar naquele restaurante que eu namoro no Instagram há muito tempo, fico olhando o cardápio, mas nunca fui. Ou visitar aquele amigo distante que eu nunca mais visitei, mas que eu gosto muito. Sinto muita saudade, tenho vontade de dar um abraço àquele parente distante. Me reconciliar com fulano de tal. Vou lapidar uma habilidade minha. Sempre gostei de dançar, por exemplo, mas não tinha tempo, não encontrava tempo de fazer isso. Então agora eu vou fazer. Tenho aqui várias fotos guardadas, que sempre quis compartilhar, nunca compartilhei. Textos guardados. Amor não expressado, sentimentos, emoções não expressadas. Palavras que não foram ditas, que eu gostaria de dizer. Entende? Toma clareza disso, gente. E não fica vivendo como se você fosse passar 80 anos aqui encarnados, não. Pode ser que você passe 80 anos. Mas pode ser também que semana que vem a gente não esteja mais aqui. Você fez tudo o que você queria fazer? Ou pelo menos os seus grandes sonhos de alma? Porque Saturno em Peixe está falando de concretização dos nossos sonhos de alma. Você realizou? O que te falta para realizar? Às vezes a gente coloca numa distância tão grande, a gente se distancia tanto dos nossos sonhos, e se a gente traz aqui e tenta simplificar, montar um planejamento, talvez você perceba que não está tão distante assim, que não está tão longe de você assim, que você consegue fazer esse movimento, se aproximar de alguma forma. Por exemplo, quando eu era adolescente, que estava naquele período do pré-vestibular, eu fiquei entre psicologia e dança. Estava no terceiro ano do ensino médio, pensei em prestar vestibular para dança. Eu tinha um namoradinho na época, e aí ele falava até de uma amiga dele que fazia balé e que ia prestar vestibular para dança na federal e tal. Só que ele era uma pessoa que me desmotivava muito. Ele falava coisas assim que, sabe, me drenavam. Hoje, olhando para trás, é que eu percebo isso. Então, ele colocou na minha cabeça que eu só passaria em dança se eu tivesse feito balé a minha vida inteira, que foi o que a amiga dele fez. E ela com certeza passaria no vestibular, porque ela fez balé a vida inteira e dança, a segunda fase do vestibular, era uma prova prática. Então, aquilo me desestimulou. E eu acabei não tentando. E tá tudo bem, porque era para eu entrar em psicologia mesmo, né? Até pelo trabalho hoje que eu realizo, eu sou terapeuta holística, todo esse embasamento que eu trago aqui para vocês está relacionado a essa bagagem de conhecimento que eu adquiri dentro da academia. Então era para ter sido dessa forma. Mas assim, você não precisa necessariamente fazer no meu caso, usando como exemplo, você aplica para sua vida, tá? Não necessariamente eu preciso fazer uma graduação em dança para me realizar. Hoje, fazendo forró,
eu me sinto extremamente realizada. Esse campo da minha vida se realizou, entende? Então perceba como que você pode fazer movimentos que te aproximem dos seus grandes sonhos. Ah, eu tenho vontade de viajar o mundo. Começa viajando no seu estado, na cidade vizinha à sua. Isso também é viajar o mundo, tá? Viajar o mundo não é só atravessar fronteiras, mas é você se permitir conhecer o máximo de lugares possíveis, que estão dentro das suas possibilidades, o máximo de lugar possíveis, enfim, que estão dentro das suas possibilidades. E se a sua possibilidade nesse momento é o que está próximo a você, começa, só vai. E aí você entra nessa frequência e cada vez mais, daqui a pouco você atravessa uma fronteira para um outro país. Esse aspecto nos traz essa clareza e essa urgência também de viver os nossos sonhos, de não deixar para amanhã, de ter cuidado com a procrastinação, com o adiamento dos seus sonhos. Eu conheço tantas pessoas na época que eu tinha um Instagram de viagem, eu seria viajante, eu recebia mensagens até de pessoas conhecidas que eu nem sabia que tinham um sonho também de viajar ao mundo. Falando assim, nossa, eu sonho tanto em viajar ao mundo, queria ter a coragem que você tem. Queria ter a coragem que você tem, mas quando eu me aposentar, vou fazer isso também. E aí as pessoas estão esperando se aposentar para viverem os seus sonhos. Mas, gente, você não sabe se você vai chegar lá, na aposentadoria. Você não sabe se você vai chegar na aposentadoria com saúde mental, física, emocional, com disposição para realizar o seu sonho. Às vezes até chega lá, mas chega tão cansado, com tantas questões de saúde, que não consegue, não tem disposição mesmo, física, mental, emocional, psicológica. Então não adie, começa. Pequenos movimentos, que na verdade não são pequenos, te aproximam dessa autorrealização. Qualquer movimento é melhor do que movimento nenhum. Tem uma música que é maravilhosa, é até a introdução de um dos canais de viagem que eu mais gosto. É o canal do Norte ao Norte, de um casal do norte do país. Eles são ali de Manaus, maravilhosos os dois. Elka, e eu esqueci o nome do rapaz, acho que é Richard. É, do Norte ao Norte o canal, para quem quiser seguir. E a introdução do canal deles é aquela música que fala assim, como é? Um passo e você já não está no mesmo lugar. Ai, gente, agora fugiu um pouquinho a letra. Um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. E é exatamente isso. Qualquer movimento para frente conta, porque você já saiu do lugar. E conforme você for dando pequenos movimentos, fazendo pequenos movimentos para frente, dando pequenos passos para frente, quando você olhar para trás, você já se distanciou tanto do seu ponto de início, do seu ponto de partida. Então começa, faz, não fica deixando para depois, não. Realiza os seus sonhos de alma. Até porque muitos desses sonhos de alma, e é por isso que eu estou focando nisso, porque a energia pisciana fala especificamente de sonhos de alma, gente, perdão, tá tendo uma construção aqui no prédio acima, então talvez vocês escutem. Vou entrar em casa aqui para isolar um pouco. Porque os nossos sonhos de alma estão conectados muitas vezes, a maioria das vezes, a sonhos de outras encarnações que você vem aí abafando, como se em outras encarnações você deixasse para depois também. Não, não, depois eu vivo isso daqui. Primeiro pago o boleto, primeiro as obrigações sociais, primeiro toda uma burocracia aqui social. Lá na frente eu vivo. E aí você vai deixando para depois, para depois, para depois. As encarnações vão passando e você vai acumulando sonhos e acumulando também nódulos no seu corpo físico. Nós que ficam aí no seu campo energético, por não ter se autorrealizado.
E eu sempre digo aqui para vocês, a gente se compromete com tanta coisa a gente se compromete, 30 horas semanais de trabalho. Tem gente que dá 48 horas semanais no emprego. Aí é graduação de 5 anos. E é um mestrado, é um doutorado, é uma residência. Por que você não consegue também se comprometer consigo 1 hora por semana? Uma semana no ano. Vou tirar uma semana de cada ano para fazer uma viagem para um lugar que eu sempre sonhei conhecer. Me organizo financeiramente. Lembra que estamos falando de virgem. Virgem é organização também. Então se organiza para realizar esses sonhos. Virgem também tem muito a ver com o tempo, porque o elemento terra rege o tempo. Então se organize financeiramente, organize o seu tempo, otimize o seu tempo, para que na sua semana você encontre espaço para fazer o que você gosta, seja fazer 1 hora de uma luta que você sempre quis aprender, de um esporte que você sempre quis praticar, de uma arte que você, enfim, sempre desejou se aproximar, mas não encontrava tempo. Se organize para que você tenha essa hora na sua semana, sua, preciosa, sua, para você se recarregar, para você se realizar. Organize o seu ano para que você tenha, pelo menos se você não conseguir 7 dias, em um ano inteiro, em 365 dias, você não conseguir 7 dias para fazer uma viagenzinha, por exemplo. Aqui a viagem é um exemplo, tá, gente? Adapte aí para o seu sonho, obviamente. Tem gente que não sonha em viajar e tá tudo bem. Estamos falando dos sonhos de alma, da sua alma, e não os da minha. Eu estou usando aqui exemplos apenas, mas você vai adaptar para os sonhos da sua alma. São os sonhos da sua alma. Sua alma. Não são os meus, não são os sonhos do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge. São os seus sonhos de alma. Os seus sonhos de alma. Isso é muito importante. Estamos falando de sol. Sol, eu. Fala da nossa essência. Você. Ok? Você. O centro aqui é você. Você e os seus sonhos de alma. E a organização e a priorização, que você priorize a realização desses seus sonhos de alma. Então, deixo aí a tarefa de casa, tá? Bom, hoje também nós temos Marte entrando no signo de Libra. Marte é um planeta de ação, de movimento, que também fala do eu, porque rege o signo de Escorpião. Já Libra é uma egrégora zodiacal que fala do nós, dos relacionamentos. Então, Marte em Libra, Marte não se sente tão bem assim no signo de Libra, porque não é a sua casa, não é o seu domicílio. Na verdade, é o oposto do seu domicílio. Então, Marte fica um tanto desconfortável nessa energia libriana. Estaremos nesse trânsito de Marte em Libra até o dia 12 de outubro, um período ok, né, algumas semanas aí de Marte em Libra. É uma temporada maravilhosa para que você reflita sobre as relações, sobre a maneira como você se porta nas relações, porque Marte tem a ver também com movimentos, com ações, com comportamentos, posturas, as nossas posturas diante da vida. Então, Marte em Libra está falando da nossa postura nas relações. Você é aquela pessoa que faz de tudo para agradar, que cede demais, que faz concessões até perder de vista, porque isso tudo é energia libriana no lado sombra. Então esse Marte entra aqui para equilibrar. Libra é equilíbrio. É uma energia de harmonização, para equilibrar a sua doação. Equilibrar o doar e o receber, o dar e o receber. Para que as relações, elas não estejam pautadas apenas no outro, mas em você também. Marte fala do eu, porque rege o signo de Áries. Áries está conectado à casa 1, que é a casa do eu. Então precisa ser gostoso para ambos, ou para todos os envolvidos nesse relacionamento. Então Marte entra aqui para equilibrar mesmo, te trazendo coragem, te trazendo impulso, iniciativa. Se você era aquela pessoa que
vinha cedendo demais, fazendo tudo para agradar, mas aquilo já estava te incomodando, estava começando aí a incomodar. Então, é um período que você vai ter coragem de se posicionar, porque Marte também tem a ver com posicionamento. É a coragem de falar o que tem que ser dito. Então, você vai ter coragem de se posicionar nas relações para harmonizar, para equilibrar essa balança. Algumas pessoas já podem até estar sentindo isso, tá? Aí nos últimos dias, eu, por exemplo, vivenciando uma relação tóxica e tive coragem de me posicionar, cedia demais, silenciava o que me desagradava. E aí tive coragem, tive um impulso de coragem nessa última semana de falar: ei, não, pera, eu não vou permitir que você me controle dessa forma. Pare de tentar me controlar. Então a gente vai ter essa coragem, esse impulso, e alguns relacionamentos nesse período podem até finalizar. Principalmente quando a outra pessoa ou as outras pessoas envolvidas não estiverem dispostas a revisitar os próprios comportamentos e a harmonizar juntos essa relação, tá? Então, para aqueles e aquelas que estiverem em um relacionamento que tiver disposição de ambos ou de todas as partes para ajustar, equilibrar, harmonizar essa relação de forma que fique prazeroso para todas as partes, ok, maravilhoso, é um período incrível para quem tiver essa disposição. Agora, para quem não tiver, para quem tiver batendo cabeça, com teimosia, com birra, aí realmente pode ser que chegue ao final. Então, o que, que eu sugiro aqui? Que você trabalhe essa disposição interna, trabalhe a autocrítica, faça uma autorreflexão. Poxa, esse comportamento meu aqui não tá bacana. Vou ajustar. Libra também é um signo de ajustamento, gente. Porque pensa o seguinte, quando a gente coloca algo em uma balança, principalmente aquelas balanças com dois pratos, e a gente quer que fique equilibrado, nós vamos ajustando, né? Ah, um lado tá mais pesado que o outro. Eu tiro aqui uma pedrinha, jogo para outro lado. Ah, tá. Agora equilibrou um pouco mais, mas ainda tem um nível de desequilíbrio, certo? Então vou passar mais uma pedrinha daqui para ali. E assim você vai, até que fique equilibrado. Então precisa ter essa disposição interna para ajustamento nas relações. Então vai precisar ter paciência também, minúcia também, para perceber, para ir ajustando juntos, em colaboração. É um signo de colaboração, que fala aqui de harmonização nos relacionamentos. Então precisa ter as partes envolvidas. Se só uma pessoa estiver engajada na harmonização, no equilíbrio, sinto muito dizer, mas não vai ser o suficiente. Precisa que todas as partes somem mãos para que a harmonização aconteça. É um período incrível para harmonizar relacionamentos de forma saudável, de maneira que você não silencie a si mesma, a si mesmo, de maneira que você se perceba, tenha uma clareza de autopercepção de como você está se colocando nas relações, como ficaria digno para você também. Então aproveita esse período, é um período realmente maravilhoso. Para quem está com causa na justiça, pode ser que nesse período saia algum tipo de atualização, tá? Ou um resultado aí, porque como Libra rege causas na justiça, rege também os advogados, então para quem trabalha aí nessa área jurídica, movimentos, lembra que Marte é movimento, movimentos podem acontecer. Certo, meus amores? Desejo um lindo domingo para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.